Olá, eu sou Montanha. E eu sou o Ramon. E eu sou o Edu. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou o Montanha e tô aqui com William Martins. E aí, pessoal? Bom, William, primeiramente, muito obrigado aí por aceitar nosso convite, participar do Dev na Estrada. Já vai parar de falar que a gente te deixou na geladeira, né? Eu já ia falar isso. Eu ia falar muito obrigado aqui, pessoal, por ter me convidado e por ter me tirado da geladeira. Cara, pra quem não sabe, o William já participou de alguns episódios conosco aqui, mas hoje vai ser um episódio bem bacana de entrevista. Então, antes de mais nada, cara, por favor, se apresente aí pra quem não te conhece. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui de novo. Meu nome é William Martins. Eu acho que o pessoal me conhece aí no Brasil mais como Zóio, mas meu nome mesmo é William Martins e... eu sou desenvolvedor front-end. Tamo aí na luta aí já faz um tempinho. Show de bola, cara. Vamos lá para os recadinhos, o muralzinho da semana, começando aqui com as empresas que ajudam, patrocinam aqui o Dev na Estrada. Queria falar do Kubo, eles têm uma plataforma de vagas para startups. Você pode entrar em kubo.network/jobs. Essa plataforma já divulgou mais de 2.500 oportunidades e mais de 18 mil candidatos, sendo que a maioria é para devs, assim como nós. Se curtiu, quer saber mais? Entra em kubo.network/jobs. Queria também agradecer a VanHack, o William tá trazendo mais uma vez aí a feira de recrutamento para empresas do Canadá recrutar aqui em São Paulo. Então dia 23 e 24 vai acontecer essa feira. Não deixe de entrar lá em vanhack.com, criar o seu perfil para poder participar dessa feira e também depois com o perfil lá na VanHack você consegue contatos de empresas para trabalhar fora do Brasil. Fechou? vanhack.com/São Paulo. E se você quiser se aprimorar aí na carreira de TI, você pode entrar em alura.com.br. Lá tem cursos de tecnologia, mobile, programação, front-end, de back-end, tem edição de vídeo, tem muita coisa legal lá. Quer se aprimorar aí? Entre em alura.com.br. E se você quiser mudar de emprego aí na área de TI, você pode entrar em Revelo, lá tem as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Entra aí em revelo.com.br. Bom, queria agradecer a todo mundo aí também que ajuda o Dev na Estrada, compartilha nossos áudios, que tá curtindo aí o podcast, curtindo lá no YouTube também nossos vídeos. E também vamos falar um pouco dos eventos, né? O próximo evento aqui vai ter a Brasil JS on the Road, vai ser em Sorocaba, vai ser lá em dia 9 de junho, bastante palestrante massa lá e o Eduardo Matos vai estar como host aí, vai ter uma surpresinha aí que ele falou. Então corre lá, Brasil JS on the Road, o link tá na descrição também. Continuando aqui tem o Brasília Dev Festival, vai ter, o evento é dia 9 e 10 de junho, vai ter dia 8 de junho tem um workshop lá em Brasília, então muito massa também, quem é de Brasília aí, ó, brasiliadevfestival.com.br. E também temos o Front em Sampa, vai acontecer dia 14 de julho, lá em São Paulo, no Hotel Maxold Plaza. Um evento bem bacana, nós vamos estar lá, vamos tentar fazer uns videozinhos também, igual a gente fez no Front Campinas. E é isso aí, esses são os recados da semana, espero que vocês gostem do cast de hoje e bora! Bom, hoje vai ser aquele cast de entrevista, então a gente vai começar com aquela perguntinha básica que a gente sempre faz, que é pra você contar pra gente, cara, como é que você começou, né, nessa estrada aí, como é que você começou a curtir tecnologia, a curtir computador, enfim, como você começou nessa vida de drogas aí. Então, no meu caso, eu me lembro muito bem que eu sempre fui aficionado por videogame, né, e aí eu me lembro que meu pai, uma vez, meu pai ele era, entre aspas, da tecnologia, né? Então ele consertava TV, rádio, essas coisas, né? Então eu cresci vendo meu pai debugando hardware, né? E aí eu já tava muito em contato com isso. Mas no meu caso, eu sempre gostei de videogame, né? Então, sempre quando eu conseguia umas moedinhas, eu ia jogar fliperama, essas coisas. E aí, na época, tinha uma revista chamada Super Game Power, né? Das antigas. Uhum. E aí eu sempre, todo mês que saía, eu estudava em São Bernardo, né? Eu morava em São Paulo e estudava em São Bernardo. E
aí minha mãe comprava aquele espaço escolar pra ir pra escola, eu passava por baixo da catraca, juntava aqueles passes, vendia depois pro cobrador, pra alguém, e aí comprava essas revistas pra ler, né? E aí eu me lembro que teve uma vez que teve uma reportagem falando como é que fazia jogos de videogame, né? Aí falava que tinha linguagem de programação, C, não sei o quê. E aí, desde essa época, antes disso eu queria ser engenheiro eletrônico, né? Na época, alguém perguntava pra mim, falava assim, o que você quer ser quando crescer? Eu falava, eu quero ser motorista de ônibus ou engenheiro eletrônico. Olha o range, né? Mas eram as duas possibilidades que você via ali, né? Então... Você tinha ali que você ia pra escola e você tinha a parte do seu pai trabalhando com a parte de eletrônica, né? Então. E aí nessa, eu vi que pra fazer jogo de videogame você precisava programar em C na época, né? Eu me lembro claramente que eles falavam programação C. Falei, nossa, um dia eu quero aprender isso, né? E aí reservou, isso ficou no limbo por um tempo, né? Aí teve uma época meio que obscura na minha vida, que não lembro o que aconteceu comigo, mas quando eu fiz 14 anos, eu comecei a trabalhar, e aí eu me lembro, eu trabalhava de office boy no metrô, né? E aí eu me lembro que meu primeiro emprego, meu primeiro salário, eu fui e comprei um Nintendo 64, né? Olha aí. Um Super Mario Bros. Eu me lembro que o meu vale-refeição era maior que o meu salário. Eu vendi meu salário, na época o salário mínimo era R$100, aí eu ganhava R$192, era muito dinheiro pra minha idade. E eu consegui mais 200 de vale-refeição, era muito dinheiro, meu pai era muito feliz comigo nessa época. E aí que eu fiz? Aí eu vendi meu vale-refeição e comprei videogame. E aí eu fui nessa, né? Aí, o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu, eu me perdi Que assim, meus pais meu pai e minha mãe são de Pernambuco, né? É aquela clássica história do nordestino que vai pra São Paulo, exato, tentar a vida, né? Assim, meu pai e minha mãe, assim, eu não morei na favela, assim, né? Mas eu morava num lugar que era humilde, né? Então, eu fui ter sala na minha casa, né? Eu fui ter um terceiro cômodo, vamos dizer assim, depois que eu casei, né? Então, a gente sempre teve aquela vida privada, assim, meu pai nunca me deu nada, assim, de presente muito, sei lá, videogame, essas coisas, né? Meu pai nunca me deu essas coisas, porque ele não tinha condições, né? E aí, eu não sei, a vizinhança que eu tinha, né? Você tinha uns moleques lá na rua que era moleque, vamos dizer, entre aspas, né, do bem, que era o moleque que ia pra escola e estudava, e tinha aquelas porcariazinhas lá dos moleques que vivia fazendo zona na rua, essas coisas. E eu fazia parte desse segundo grupo, né? Aí teve um momento na minha vida que eu meio que me perdi, eu parei de estudar. Eu terminei a 8ª série, eu falei, não preciso mais estudar, né? Terminei os estudos. E tinha uma pessoa na minha vida, que o nome dela é Isilda, né? Ela foi a dona de uma escola, na época que a minha mãe começou a trabalhar. A minha mãe trabalhava de faxineira na escola dela, né? E ela era dona dessa escola quando eu tinha 5 anos. Aí ela me colocou nessa escola, tipo, bolsa de estudo, né? Com isso, tipo, eu estudei lá de graça, numa escola particular. E aí, quando eu terminei, eles me mandaram pra uma escola pra fazer uns testes, porque eu era um aluno difícil. Sabe aquele aluno que termina a lição e começava a zoar os outros amiguinhos? Sei. Eu era esse cara. O que acontece? Ela me mandou pra essa escola, né? Na época era metodista. E eu fiz 2 semanas lá de teste, eu me lembro. Eu tinha 5, 6 anos. E aí deu que era super dotado nessa época. E aí a minha mãe conseguiu uma bolsa de estudo pra mim lá, né? Então, tipo, a minha mãe sempre foi uma pessoa que, tipo, dentro das possibilidades, ela não tinha dinheiro, né? Então, dentro das possibilidades dela, ela tentava dar um encaminhamento pra minha vida estudantil, né? E o meu pai era aquele cara do tipo roceiro, assim, sabe? Eu cheguei em São Paulo, não tinha nada, não precisei de estudo e venci, sabe? Meio assim. Então, isso se refletia na minha vida quando eu era um pouco mais velho, né? Tipo, depois que eu terminei, cheguei na 3ª série, aí minha mãe, meu irmão, minha mãe conseguiu bolsa de estudo pro meu irmão por minha causa. Aí quando meu irmão perdeu, porque ele repetiu, minha mãe tirou os dois e a gente foi pra uma escola que tinha lá perto, que era uma escola pública, né? E aí, aí quando foi na 7ª pra 8ª série, a gente já foi pra uma escola noturna. Então quando eu tinha 14 anos, eu já tava numa escola noturna com uma porrada de marmanjo. Eu não tinha cabeça pra aquilo, né? Então meio que, quando acabou a 8ª série, eu parei de estudar. E eu fiquei 2 anos assim no limbo, né? Eu tipo, e minha mãe, meu pai sempre foi pessoas que me criaram no tipo, quer se vira. Sim. Então, eles nunca me deram nada. Então, meu pai e minha mãe nunca reclamou que eu saí da escola nessa época. Meu pai ficou bem bravo comigo na época, meio que não falou comigo, porque eu perdi meu emprego, que eu tinha um emprego bom no metrô, né? Tinha perdido esse emprego, meio por, assim, cabacice minha, eu era moleque. Moleque, é. Exato. E aí, tipo, meu pai chegou pra mim e falou assim, ó, cara, você quer jogar videogame, você vai ter que pagar a conta de luz. E aí, eu me lembro que eu fiquei 2 anos trabalhando no Farol, vendendo... Sabe aquelas plaquinhas antigas que você colocava na porta com dizer bíblico? Sei. Eu comecei vendendo isso.
nessa, eu comecei vendendo isso e depois acabei vendendo refrigerante, que refrigerante tem retorno, né? Você compra uma vez, você compra depois. E aí nessa, eu já tava com uns 18 anos, já, né? Aí eu gostava de uma menininha, aí eu fui conversar com o pai dela falou, o que você quer com a minha filha, né? Aí eu acabei falando assim, não, né, que eu tô gostando dela, não sei o quê, mas, pô, qual que são as suas intenções, né? Aí, sei lá, cara, 18 anos, cara, eu tinha outra cabeça naquela época, né? E era, sei lá, como início da década de 2000, revelei a idade. Aí eu falei, não, minhas intenções tipo, se der tudo certo, casar. Aí o cara já nessa ele já me descascou, né? Falou, você quer o quê com a minha filha, cara? Você não trabalha, não estuda, não faz nada. Tipo, naquele dia, eu meio que fui humilhado, né? Entre aspas. E aí foi um turning point na minha vida, porque eu tinha... Lembra que eu falei da mulher chamada Zilda? Lembro. Então, essa mulher, ela sempre viu potencial em mim, né? E aí, o que ela fazia? Ela via que eu tinha esse fascínio por videogame, então ela fazia com que o marido dela me convidasse pra ir na casa dele. E aí, o que ele fazia? Vamos jogar videogame lá em casa. Aí eu ia lá na casa dele na época, tinha saído o Gran Turismo, né? E eu era fissurado desse jogo de carrinho. E aí, o que ele fazia? Ele me levava pra casa dele, aí ele falou assim, eu só preciso terminar um negócio aqui do trabalho, assim que eu terminar, a gente desce lá e joga. Só que nessa, ele falava assim, pô, eu tô meio travado aqui, você não quer me ajudar? E aí ele me pegava uns livros de Access, de Excel, e dava pra eu estudar pra ajudar ele, entendeu? Uhum. Meio que isso era tipo um jeito que eles tinham pra me enganar, entre aspas, né? Pra fazer com que... Você estudasse. Exato. Estudasse alguma coisa. Exato. Nessa daí, depois desse dia que eu tomei esse esculacho, assim, do pai da menina que eu tava gostando quando era moleque, aí no dia seguinte eu fui pra escola, fazer matrícula, né? E aí, nessa eu tive os professores, eu estudei em escola pública, né? Nessa época eu tava estudando em escola pública, porque quando eu tava na particular era porque eu tinha bolsa, né? E aí eu tive os professores, né? Raul Fonseca é o nome da escola. Fica ali na Cursina, ali em São Paulo. E aí os professores deram muito... eles viram também potencial em mim, sabe? Que era o tipo do cara que... Sei lá, eu era interessado, assim, eu só tinha perdido interesse por aprender, né? Por um breve momento da minha vida. E aí eles me incentivaram. Aí nessa, fiz cursinho, né? E aí eu tentei entrar na faculdade, não consegui entrar na faculdade. Naquela época eu estudei. E aí entra nessa, aí você vê a mentalidade que eu tive dentro de casa, né? Minha mãe, ela não sabia muito bem o que eu tava fazendo, né? Não sabia muito bem que era cursinho. Aí tinha um colega meu que tinha me colocado me arranjou um emprego de, sabe, digitador, né? Eu ficava digitando dados de cheque pra uma empresa que fazia oferta de cartão de crédito. Então tinha aqueles cheques microfilmados que ia pro banco, eu pegava, digitava, e aí no final do dia eles faziam a consolidação desses dados aí, via o que era ruído e depois fazia oferta de cartão de crédito pro pessoal, né? E aí nessa época eu, sei lá, ganhava 350 conto, era 2002, eu tinha 18 anos mais ou menos. E nessa eu já tinha voltado a ficar engajado, né? Eu fiquei engajado de novo nos estudos, e aí eu comecei... Tive uma época que eu tava fazendo... Você conhece o LM, Universidade de Música ali da Bom Retiro? Não conheço. Então, tinha uma época que eu... Sei lá, eu acho que foi durante uns 2 meses. Eu tava trabalhando, eu trabalhava das 6 da manhã às 2 da tarde. Aí, na parte da tarde, eu fazia o LM. Aí, no período da noite, eu ia pra escola, né? Claro que isso era muita coisa, né? Não consegui conciliar tanta coisa. E acabei dropando a escola de música. E aí, os meus professores, eles me chamavam de canto no final da aula e me ajudavam com mais lição pra eu tentar passar na faculdade. Isso na noite, você fala? Exato. Eu trabalhava durante o dia, né, como digitador. Aí de noite eu ia pra escola e de final de semana eu fazia cursinho. Eu fiz cursinho na Poli ali aí nem lembro onde é, ali perto do bairro do Limão. Eu fiquei esse ano todo assim, né? E aí eu tentei, aí você vê, né, o meu pai sempre criticava, que falava que eu tava gastando dinheiro com... isso aí... Era a cabeça dele que ele tinha, né? O contexto dele era diferente. Então ele falava assim, pô, você tá dando dinheiro pra esses caras tão só te enganando. E a minha mãe não sabia muito o que tava acontecendo, né? Porque eles não foram apresentar nisso, né? Foi muito influência dos meus professores. E aí, quando eu não passei, né? Eu prestei pra FUVEST e Unicamp. Eu passei na primeira fase, mas bombei na segunda fase nas duas. Na segunda fase, a minha segunda fase na Unicamp foi um desastre. Eu quase zerei quase tudo. E nessa, quando eu voltei pra casa com o resultado, né? Meu pai chegou pra mim e falou, tá vendo? Eu te falei, pô, esses caras só tava querendo roubar seu dinheiro, não sei o quê. Só te enganou, gastou dinheiro à toa. E isso foi muito complicado
pra mim, né? Foi muita força de vontade, sabe? E eu sempre tive esse negócio de querer fazer ciência da computação, né? Porque eu tinha esse negócio do passado, porque meu sonho um dia era ser programador de jogo de videogame. E aí, faz um fast forward mais 2 anos, aí eu entro na faculdade. Eu comecei a fazer faculdade de sistemas de informação, né? No Mackenzie. Também, também isso foi uma outra epopeia, né? Minha situação na época também não era fácil, porque, tipo, meus pais tinham se separado, aí minha mãe tinha ido morar em Diadema, eu queria morar com meu pai, que eu era mais chegado do meu pai na época, mas meu pai chegou pra mim e falou, olha, quero arranjar outro e vai cuidar da tua mãe. E aí eu fui pra Diadema com a minha mãe. E aí, lá onde eu morava em Diadema, era a favela mesmo, né? E aí eu fiquei meio deprê por um tempo, mas aí eu me lembro que isso foi até engraçado. Eu tava trabalhando em outro lugar, né? Aí, cabeça de moleque que eu tinha na época, eu forcei ser mandado embora pra ter dinheiro pra comprar um PlayStation 2, né? Olha só. Quem nunca? Né? Isso foi 2 semanas antes de eu me mudar pra Diadema, né? Aí nessa eu tava dando tchau pros meus amigos que eram os meus amigos da minha adolescência, né? Aí um colega meu falou assim, cara, eu vou fazer tech, cara. Tô pensando em fazer tech de informática. Eu falei, puxa, cara, é verdade, cara. Eu tinha esquecido que tinha essa possibilidade, né? Aí eu falei, pô, é verdade, porque eu tava nessa que eu tinha bombado na faculdade, na FUVEST e no Unicamp, e tipo, meio que não tava sem saber o que fazer, né? Aí eu falei, pô, eu vou fazer isso também, né? Aí eu falei assim, você se inscreve aqui, que ele ia fazer na ETGV, eu me inscrevo lá na ET de Lauro Gomes, né? Que era de São Bernardo. Que era a extensão na época era Lauro Gomes, extensão de Diadema. Aí eu me lembro, cara, que quando eu me mudei pra Diadema, eu cheguei em Diadema, na casa da minha mãe, e aí ela chegou pra mim e falou assim, eu cheguei lá com 17,50. E a inscrição do vestibulinho era 17,50. Eu não tinha dinheiro, não tinha nada, peguei esse dinheiro e me inscrevi. Aí eu estudei bastante, mas eu tinha acabado eu tinha acabado de sair de uma prova de fogo, né, FUVEST Unicamp, e aí você vai pra um vestibulinho, acaba sendo mais fácil, né? Aí nessa eu consegui passar e, tipo, eu fui a segunda maior nota do ABC na época, eu errei uma questão, aí tinha um rapaz que o sobrenome dele era asiático, então não vou falar nada, né? Ele foi em primeiro lugar. Eu ia falar isso, mas é preconceito? Não é preconceito, foi um fato, tipo, o cara foi o primeiro lugar. E aí nessa eu fiz a faculdade, né? Fiz o curso técnico. Aí nessa que minha vida começou, né, meio que engrenar pro lado de desenvolvimento, né? Eu me lembro que, assim, eu já sabia do esquema, que tinha o negócio lembra do CIE? Sei, de estágio? Isso. Aí eu me lembro que tinha um esquema no CIE, que depois que eu me matriculei, aí eu comecei a aplicar pra alguns estágios pelo CIE, né? Aí eu consegui um estágio, né, numa empresa chamada Tecnolab, em São Bernardo. E aí eu acho que foi o segundo anjo que apareceu assim, na minha vida, né, profissional. Que o nome dele era Márcio. Então é um cara que, tipo assim, eu era muito cru, muito folgadão, sabe? Sabe como é que é? O cara cresceu na periferia, ele sempre tem uns trejeitos meio diferentes, que não... Vamos dizer assim, que a sociedade, né, a família brasileira de bem, pagadora de imposto... Tradicional. Exato, eu sou estranho pra eles, né? Uhum. Então ele foi meio que o cara que começou a me mostrar as regras do jogo, né? Então, eu me lembro que o meu primeiro computador, eu fui ter o meu primeiro computador com... Não, mentira, eu tive um computador com 16 anos, que eu fiz um rolo com o cara, só que eu não consegui pagar, acabei devolvendo, fiquei com ele, sei lá, 2 meses. E aí depois o meu computador de verdade, mesmo um que eu tive, foi o meu primeiro, eu fui ter com 21 anos, né? Já era 2004. Que foi quando eu tava trabalhando nessa empresa, eu queria muito ter um computador, e aí o Márcio chegou pra mim e falou assim, ó, cara, por que você não tenta fazer o site da empresa aqui, né? Ele via que eu ficava muito tempo estudando HTML e CSS, porque na época eu tinha... lembra de um site chamado CSS Zen Garden? Sim, opa. Então, aí eu me lembro, não sei como, que eu fui apresentado a isso, e eu comecei a ver isso, e em paralelo eu comecei a ver o site do WordPress, na época, se não me engano, era o WordPress 1. Alguma coisa. E era tudo hardcode, PHP, era uma coisa muito feia. Sabe o que eu me lembro do Zen Garden, cara? Não sei se é. Eu acho que era do Zen Garden. Era um site que tinha tema. Você clicava assim em verde, aí ficava todo verde o site. Você clicava no vermelho, ficava todo vermelho, assim. Só com CSS, sabe? Isso, que era o Zen Garden, né? Eles davam um set de HTML e você shippava o seu CSS. Você mandava pra eles o seu CSS, que transformava esse conteúdo fixo
gratuitos que eles tinham num site totalmente diferente ao seu gosto, né? E eu ficava, cara, horas e horas vendo isso. Que nessa época que eu trabalhava na Tecnolab, eu era... Sabe aquele rapazinho que trocava cabo, limpava mouse, né? Quando o mouse era de bolinha? Menino do computador. Exato, o menino do computador. Instalava o programa, eu era esse cara. E aí, nessa época, o Márcio Ville, que eu ficava mais tempo vendo essas coisas de HTML e CSS e tipo, instalava Photoshop pirata e tentava fazer uns bagulhos. Eu instalei Flash pirata, tentava fazer uns bagulho com Flash. E aí, nessa de hackeando, eu consegui um dia fazer o site da empresa. E aí, eu ganhei esse computador, né? Aí, nessa que eu comecei a estudar mais, porque o tempo que eu tinha pra estudar era o tempo que eu tava no trabalho, né? Porque eu não tinha computador em casa. E aí, nessa, eu comecei a estudar mais HTML e CSS, né? Eu me lembro que, quando eu era mais jovem, assim, com 14, 15 anos, eu tinha uma colega minha que tinha computador na casa dela, e eu ia na casa dela e eu vi uma vez, ela mostrou um site HTML pra mim, que ela tinha feito um cursinho. Sabe esses cursinhos SOS Computador? Nem sei se existe SOS Computador mais. Uhum. Então, ela tinha me mostrado, olha o que eu fiz, eu falei, caraca, que muito louco. Aí, nessa, eu falei, putz, esse é o negócio, eu quero aprender isso. E aí, o tempo passou e eu entrei na faculdade, né? Quando eu terminei o curso técnico, teve um módulo lá de HTML, mas era um módulo muito simples, né? E aí, quando terminou, aí tinha no mural da escola lá, quando tava pra terminar, que tinha um negócio novo chamado ProUni, né? Que era o esquema lá que você pegava a prova do Enem. Eu já tava pensando em fazer o Enem de novo, porque eu tava terminando o curso técnico. Aí eu falei assim, vou fazer o Enem esse ano, e aí o ano que vem eu faço de novo, e aí eu pego a melhor nota dos dois pra aplicar pro FUVEST de novo. E aí o que eu tinha feito no ano anterior, eu tinha feito uma nota muito boa. Na época a nota ia de 0 a 100, né? A nota final. E aí eu tinha feito 88.89, me lembro até hoje. E aí, quando chegou no final do ano, aí apareceu esse negócio do ProUni. Falou assim, pô, você pode usar sua nota do Enem pra entrar na faculdade. Eu falei, puxa, vou tentar, né? E aí, eu acho que foi a cagadinha que eu tinha feito, que tinha esse negócio de sistema de cota. Eu acho que você é o primeiro caso de uma pessoa que foi atrapalhado pelo sistema de cota, não ajudaram. Porque eu não sabia da regra do jogo. Então é o seguinte, naquela época, se eu aplicasse como cotista, eu disputava, entre aspas, a vaga só com cotista. Então tinha, por exemplo, eu tinha, minha primeira opção era ciência da computação no Mackenzie, aí a minha segunda opção era ciência da computação na PUC, e a terceira era sistemas de informação no Mackenzie. Certo. Aí o que acontece? A minha nota dava pra nota de corte das duas, se eu não tivesse aplicado pra cotista. Os cotistas tudo inteligentão, mano. Pois é, cara. A negada tava tudo esperta, entendeu? Então eu perdi a vaga. Porque assim, a PUC tinha reservado uma vaga pra cotista, pra ciência da computação na época, e o Mackenzie tinha reservado uma também, e 3 na sistema. Então eu bombei nas duas porque, tipo, o cara que tinha entrado primeiro, ele tinha 90 e tantos. E aí eu caí na terceira opção, que foi sistemas. Hoje em dia eu acho que até foi bom ter caído em sistemas, cara, porque eu acho que se eu tivesse feito ciência, não teria terminado. Que aí entra uma outra coisa que acho que foi um dos choques, eu não sei, de realidade que eu tive, acho que foi um dos mais fortes, assim, né? Porque, dado todo esse background que eu te dei, tipo, eu vivia meio que, né, no meio da maloca, né? E aí, tipo, eu me lembro, cara, claramente que no primeiro dia, assim, eu não fui a primeira semana, né, de aula, porque eu tava querendo evitar trote, né? Certo. E aí, na segunda semana, eu fui na segunda-feira pra faculdade. E aí, o caminho da estação Santa Cecília pra entrada da faculdade é, tipo, uma caminhada de uns 10, 15 minutos. E aí eu fui andando, tinha cara andando na minha frente, né? E aí, eu acho que foi a primeira vez que eu fui apresentada pra essa nova realidade, assim, né? Que os caras da minha frente estavam conversando de uma balada que os caras tinham gastado R$300 no whisky, sabe? Isso pra mim foi um choque tão grande na época, porque eu falei, caraca, meu, R$300 é, tipo, o que eu ganhava na época, R$300 por mês, né? E isso foi um choque pra mim, né? E aí, tipo, logo em seguida, foi pra facu de Playboy. Né, cara? É um choque de realidade, né, cara? E, tipo, eu acho que quem tá ouvindo a gente e não tem esse contexto da minha infância hoje em dia eu acho que talvez não seja mais assim, porque o mundo tá mais conectado, as pessoas se conhecem mais, sei lá. E eu nunca fui um cara de balada, então eu nunca, sei lá, eu nunca entrei em contato, eu nunca tive contato com essas pessoas que tivessem muito dinheiro, exceto essa mulher que era dona da escola que sempre me incentivou, sabe? Sempre foi meu anjo da guarda, assim, nos estudos. E aí, nesse meu primeiro dia de aula, cara, eu sentei na aula e a minha primeira aula que eu fui assistir era a aula de cálculo. E o professor já tinha dado conteúdo na semana anterior. Então, foi até engraçado que eu sentei lá na sala, no fundo, né? E aí o professor foi falando um monte de coisa que eu nunca tinha ouvido na minha vida, assim, sabe? Falando de derivada, de não sei o quê. E eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu acho que eu não vou voltar mais aqui. Foi um choque, assim, sabe, pra mim. Acho que foi a primeira vez na minha vida que eu tive a síndrome do impostor, né? E aí eu acho que a síndrome do impostor
impostor, desde então, tem sido a minha força motriz, né? De vez em quando eu me bate a síndrome do impostor. E aí o que aconteceu nesse caso foi que acabou que era a aula dupla e depois tinha um intervalo, né? Aí acabou a aula dupla, cara, aí eu saí, eu fiquei na área comum ali, eu falei, eu acho que eu vou pra casa, cara, eu acho que isso não é pra mim. Aí eu me lembrei de uma coisa que a minha mãe falava pra mim quando eu era mais novo, que ela chegava e falava assim, cara, você sempre começa as coisas, mas você nunca termina. É por isso que você não vai pra frente. Nossa. E foi isso que veio na minha cabeça da hora. História da minha vida isso aí, cara. É, então. Aí foi isso que veio na minha cabeça, né, cara? Aí eu falei, cara, eu não posso dar razão pra ela dessa vez, entendeu? Eu tenho que terminar. E foi meio que isso a minha faculdade, né? Eu acho que o meu primeiro semestre foi muito disso. Aí eu tive muita sorte também de ter encontrado uma galerinha que foi a galerinha que eu fiz amizade, que era o Marquina, o Steven e o Nozima. Eram caras que, tipo assim, eles tinham umas condições, né? Mas eram pessoas bem humildes, assim, sabe? Bem simples. Não tinha, sabe, esse negócio de ostentação. Eu acho que foi por causa disso que eu me senti mais à vontade, assim, sabe? Achou a sua turma ali, né? Legal. Foi. Eu achei minha turma. E aí nessa a gente fez a faculdade praticamente todo junto, né? E foi legal porque eu me lembro que na faculdade, na época, tinha entrado 120 alunos no total, né? De sistema de informação naquele ano. E daquela turma, 8 pessoas terminou a faculdade sem nenhuma DP. Caraca. É, e eu e o Marquina, a gente tava no meio dessas pessoas, né? E foi legal, assim, o Marquina foi vamos dizer, meu segundo anjo. Que foi legal porque, assim, ele tava trabalhando como estagiário numa agência de publicidade em São Paulo. E ele sempre falava de negócio de HTML, né? E era uma coisa que eu tava mega interessado na época, né? Eu tinha esse negócio de ser programador de jogos, mas o que tava palpável na minha mão, uma coisa que eu acho que eu conseguia fazer naquela época, era fazer site. E aí nessa ele chegou pra mim e a gente discutia bastante. Eu tentava aprender muito dele porque ele é um cara que já tava no mercado de trabalho, né? Esse negócio de CSS. E a gente não falava muito de JavaScript porque tinha um preconceito na época, principalmente na faculdade, que o pessoal falava muito que JavaScript não era linguagem de programação. O pessoal era muito abapeiro, javeiro, coboleiro. Tinha muito disso lá, né, na faculdade. E aí era meio que só eu e o Marquina que gostava desse negócio de HTML, CSS e JavaScript. O Marquina era um cara que já tava no mercado de trabalho, né? E aí eu tentava muito aprender com ele, né? E aí teve esse trabalho que a gente fez na faculdade, que era a urna eletrônica, que a gente tinha que fazer, era 2014, né? Tinha que fazer a urna eletrônica em HTML, CSS e JavaScript. E eu me lembro que eu me dediquei tanto nesse projeto, né? E aí eu fiz tudo... Eu não lembro... tudo parametrizado, sabe? Você clicava no botão, tipo... Era o valor que tava na tag, era o valor que eu recebia no evento lá, sabe? Eu fiz... Assim, eu tinha muita limitação, né? De lógica, de programação. Tanto é que em JavaScript eu não sabia fazer muito, né? Nessa época eu era um cara que por incrível que pareça, eu programava muito C, né? E eu tava até procurando um emprego pra trabalhar com C. E aí nessa o Marquina me convidou pra entrar nessa agência, né? O mais engraçado é que foi uma bifurcação, assim, tipo... Sabe quando você tá jogando um RPG que tem um ponto na história que você define o alinhamento do seu personagem? Uhum. Então, eu acho que foi esse momento pra mim, porque eu tinha uma proposta pra trabalhar como programador de firmware numa fábrica da Coca-Cola, em C, ou trabalhar nessa agência como estagiário. Ou você ia estar em outro caminho, né? Se você escolhesse... Eu ia estar fazendo outra coisa totalmente diferente. Isso aconteceu na minha vida também quando eu... Bom, sou de Indaiatuba, né? Aqui do interior de São Paulo. E aqui na cidade não tinha muito... Ainda não tem, né? Tipo, emprego com tecnologia é bem difícil, sim. Mas tem muita fábrica aqui. Muita empresa. Muito trabalho como ferramenteiro. Como que fala? Trabalho com mecânico, com... Soldador, mecatrônica, essas coisas, né? Tem aqueles... Metalúrgica. Tem a parte eletrônica disso, mas todo voltado para essa área industrial. E eu quase entrei, acho que na P&G, na Tigre, alguma coisa assim. Se eu entrasse, acho que eu estaria fazendo... Eu estaria, acho que numa área meio que eletrônica, mas sei lá, eu ia estar operando um torneiro mecânico eletrônico, sabe? Alguma coisa assim. Uhum. Talvez o nome desse podcast seria Torneiro na Estrada, né? Então, aí nessa, e o Marquina sempre me incentivou, né, cara? Eu sou muito grato a ele, né? Porque ele era o cara, assim, eu acho que talvez uma pequena parcela do pessoal que tá ouvindo a gente vai se identificar com o que eu tô falando. Pelo fato de eu estar estudando numa faculdade, que era uma faculdade, entre aspas, de gente que tinha condições, e eu trabalhava também numa empresa que antigamente era um laboratório de análises clínicas, então tinha muita gente estudada lá, então eu sempre fui cercado de pessoas muito mais inteligentes que eu, e o meu biotipo, como você sabe, eu sou negão, o meu biotipo era
incomum naquela área, né? Então, eu sempre, trocando em miúdos, eu sempre me vi o único negro do ambiente, né? Tanto é que foi difícil achar gente nessa minha empreitada na minha carreira que dividisse os mesmos anseios, o mesmo background, né? Exato. Pela minha afinidade que eu tinha com Marquina, né? Aí eu acabei indo pra lá, né? Acabei entrando lá. E ele foi um cara que me ajudou muito, assim, sabe? Apesar dele ser mais novo que eu nunca tive muito desse de... Exceto uma pequena fase da minha vida, e aí eu já vou entrar nela, eu nunca tive esse orgulho, assim, sabe? De querer ser. Eu sempre tentava aprender com os outros, né? E aí, entrei nessa empresa, né? Nessa agência de publicidade. E lá eu já nessa época eu já tava trabalhando como analista de suporte na empresa que eu tava anteriormente. E aí, pra virar pra área de front-end, né? Que foi o que eu já comecei programando, já comecei como front-end, né? E aí eu troquei esse trampo pra ser estagiário nessa empresa, porque eu queria muito. E detalhe, faltava 3 meses pro meu casamento. Tem um passinho pra trás. Então, eu fiz comprometi por esse certo período, porque eu tava... assim, você ter certeza daquilo que você quer, né? Sim. Então, se você for ver na minha cabeça, eu já tinha o meu mindset voltado pra área de tecnologia desde quando eu tinha 8 anos, né? Mesmo sem saber exatamente o que eu ia fazer. E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu comecei como júnior, fui crescendo. A empresa na época tinha 2 andares, 70 funcionários, Cara, e assim, antes de você continuar, eu só queria dar um pouco mais de importância pra isso, porque é muito importante, cara, isso daqui, porque eu já tive amigos, até um cara que fez faculdade comigo, que ele passou por essa situação, e não foi nada fácil, cara, porque ele tinha um background aí, a gente pode falar plano de fundo, né? Eu realmente não sei como falar. Ele tinha também uma história de vida e também umas coisas ao redor dele que era difícil ele dar espaço pra trás também. Então ele também morava eu acho que ele morava no Capão Redondo, ele já também pagava contas na casa dele, ajudava os pais, ajudava a família. Ele tinha ele não podia se desprender do que ele tinha, né? E o sonho dele era trampar com tecnologia também, com front-end, com site, com back-end, enfim, com tecnologia. E ele trampava na área de atendimento, cara. Ele trampava numa empresa grande de aviação, né? Tipo, deve ter começado baixo, mas ele trabalhava já há 5, 6, 7 anos. Então, assim, por mais que ele não ganhasse horrores, mas só de 7 anos de dissídio, sei lá, ou de bom trabalho, ele já tinha um certo salário ali, né? Não devia ser alto, não lembro, não cheguei nesses méritos com ele, mas era muito difícil, cara, pra ele dar esse passo pra trás, assim. Era até um pouco mais forte que ele, porque além de ter que querer, tinha essa parte de, pô, eu tenho conta pra pagar, eu moro longe, né? Eu tenho que ajudar meus pais. Enfim, ele tinha toda uma condição, mas foi super importante, assim. Só resumindo, no final ele conseguiu, assim, mas não foi na hora, não foi... A gente chegou a acabar a faculdade, ele ainda não tinha conseguido isso, mas mais pra frente, depois ele conseguiu. Não desistiu desse sonho, desse objetivo, mas ele conseguiu, mas foi essencial, cara. E eu lembro de ter uma conversa com ele, que era essencial ele dar espaço pra trás, cara. Ele teve que dar espaço pra trás pra dar vários pra frente, entendeu? Então. Então, parece que é uma coisa pequena que você fez, mas é realmente importante. Deve ter sido muito, muito importante pra você também dar espaço pra trás pra poder alcançar mais coisas na frente, né? Então. Inclusive, eu já dei, sei lá, eu já tinha alguns amigos meus que estavam nesse mesmo perrengue. Simplesmente dando o meu testemunho de vida pra ele com relação ao que eu fiz no passado, foi de uma forma ou de outra uma ajuda pra eles, né? Inclusive, eu acho que, sei lá, alguém pode estar ouvindo isso aí e pode se identificar com isso também, pode estar nessa mesma situação, né? Porque é complicado quando você tem boleto pra pagar, né, cara? Eu entendo isso. E às vezes nem chega nesse mérito, cara. Você vai falar, por exemplo, o cara lá tá acostumado a ganhar 3 contos, né? E ele lá ele tem a vida dele. Por mais humilde ou... Enfim, a gente não precisa entrar no mérito das contas que ele tem pra pagar e tal, mas ele tem a vida dele, cara. Sei lá, com essa grana aí, ele paga o carrinho dele, consegue ter as namoradinhas dele, sei lá, ele compra o videogame dele, que qual for que seja, cara, você dá espaço pra trás, é difícil, cara. É muito difícil. É verdade. É difícil em qualquer situação. Você pode pegar um cara, o cara ganha 10 mil reais. Aí você fala assim, você quer ganhar 7?
Olha o pequeno passo pra trás que ele tem que dar. Você quer ganhar 7, mas trampar num lugar melhor e tal, eu tenho certeza que mais que 50% das pessoas vão pensar muito, mais 3, 4, 5 vezes por causa de R$1.000, R$2.000, sabe? É, verdade. E aí, nessa época, né, eu falei, cara, assim, teve o meu sogro também que me ajudou bastante, né? Ele tava indo pra Mogi Guaçu, que ele tinha se aposentado e ele tava de saco cheio de cidade grande. Ele falou, cara, você vai casar com a minha filha, então eu deixo essa casa com você. Aí já me ajudou, porque já deu pra dar um golpe do baú e não pagar aluguel, né? E aí, tipo, aluguel já era uma preocupação que eu não tinha, né? Então foi um pouco mais fácil pra mim dar esse passo pra trás. Porque, tipo, sabe quando as coisas, sei lá, o universo conspira a seu favor de vez em quando, né? Você vê que as coisas se encaixam assim, né? Você não sabe como que aconteceu, né? Se você tivesse realmente pensado, calculado, colocado a ponta do lápis assim, a conta não ia dar, né? É, então. E engraçado é que, assim, essas coisas que foram acontecendo na minha vida foram me dando coragem pra meter as caras cada vez mais, né? A primeira foi, tipo, quando eu entrei na ITEC, a segunda foi quando eu entrei quando eu decidi fazer o ProUni, né? Inclusive eu fui da primeira turma que se formou no ProUni, né? Quando eu fui pra entrar na faculdade, agora quando foi pra dar esse passo pra trás pra entrar nessa agência de publicidade pra ser programador. E aí eu comecei a, tipo, dar uma melhor lá dentro, né? Comecei como estagiário e fui crescendo lá dentro, né? Júnior, pleno, aí virei sênior. Eu acho que, fazendo uma retrospectiva, assim, na minha carreira, eu acho que eu me tornei sênior muito cedo, né? Na minha carreira. Eu acho que com 3 anos e meio de carreira, já tava como sênior. Já tava com salário ok, já tinha conseguido dobrar o meu salário umas 2 vezes nessa época, né? Então já tava com salário ok, eu já tinha um conhecimento técnico mais ou menos ok, entendeu? Hoje em dia, se eu fosse me ver naquela época, eu falar, pô, você não é sênior não, cara, você é júnior. Mas dado a conjuntura da época, né? Você se compara com o que se tinha no mercado na época, né? E aí eu acho que assim, vou dizer, foi uma primeira tropeço, assim, na minha carreira, porque eu tava começando em conferência na época, não tinha conferência de JavaScript, de front-end na época, né? Então as conferências que eu ia era a conferência de PHP, de WordPress, as conferências do W3C, né? Que tinha no Brasil, acho que foi a primeira em 2009. E eu ia nessas, né? E eu me envolvi com a comunidade. E tem um problema que eu acho que se você é sênior, tá me escutando, tá passando por isso, foge dessa, cara. Que chegou uma época que eu não sei se eu fui contaminado com o ambiente no qual eu convivia, de pessoas que, como eu posso dizer, era muito esperto e se achava mais esperto que o status quo fora da empresa. E aí tudo que via, tudo que lia, toda coisa nova que aparecia, desdenhava meio, sabe? Ah, isso aí é muito fácil, isso aí é groselha, sabe? Não tem nada novo, né, acontecendo. Exato, tipo, eu tô, sei lá, tudo isso pra mim não é novidade, sabe? Eu já sei. E eu comecei a ser contaminado com isso e eu comecei a ser esse sênior babaca, entendeu? O cara que achava que sabia de tudo. Cara, eu tinha 3, 4 anos de carreira, né? E aí nessa eu me afastei totalmente da comunidade e não ia mais, não estudava mais, achava que sabia de tudo, sabe? Achava que, sei lá, tava acima do bem e do mal. E aí nessa que apareceu o meu próximo anjo, que é o meu Jedi Master até hoje, que é o Aragão, né? Que tem uma entrevista aqui também. Ele tem entrevista aí também, né? Tem. Eu acho que ele entrou mais ou menos junto com você quando a gente trabalhou junto, não foi? Não, ele tava lá já. Ele já era uma estrela quando eu cheguei. Então, e aí sim, sabe quando tem aquele cara que só a presença dele já faz você ser melhor? O Aragão era esse cara. E o legal pra mim foi que eu aprendi muito com ele, assim, sabe? O Aragão era o cara que, sei lá, a gente tá falando que 2010, 2011, era um cara que já falava, já tinha posts complexos sobre JavaScript naquela época, sabe? Posts que não era trivial de você ver na língua portuguesa, das entranhas do JavaScript, assim, sabe? Event loop, essas coisas do JavaScript que, sei lá, hoje em dia até não é fácil de se ver povo falando sobre isso na língua portuguesa. E era um cara mega inteligente e eu colei nele, assim, sabe? E nessa mesma época foi a época que eu tinha terminado a faculdade, né? Eu tava estudando sobre web semântica e aí eu, Marquina e mais dois amigos meus, os 4 que era a nossa, entre aspas, gangue lá a gente fez o TCC sobre web semântica, aí a gente tirou 10 no TCC, né? E a professora tinha me convidado pra continuar esses meus estudos, né? Aí eu falei, poxa, onde eu vou continuar esses estudos? Aí ela chegou pra mim e falou, olha, você pode continuar em Franca, né? Que era uma federal que tinha em Franca. Você podia fazer PUC, mas era R$1.500 por mês e era, sei lá, metade do meu salário na época. Ou você faz no ITA. E pra mim, cara, quando ela falou ITA, eu falei,
nossa, é intangível, né? Aham. Não sei, é esse complexo de inferioridade que você sempre se coloca, né? Você se acha, poxa, eu lá. Eu te entendo. Eu penso isso, cara. Então. E aí ela me levou lá, me apresentou, professor, não sei o quê. E aí eu comecei a fazer as matérias pra coletar crédito pro mestrado, né? Porque o professor, quando eu esqueci o nome do professor. Quando ele conversou comigo, ele falou assim, olha, eu não falo com você enquanto você não tiver 15 créditos, né? E ter feito as 2 obrigatórias, que lá, na época, pra você fazer o mestrado, você tinha que ter 15 créditos, pra você apresentar sua tese, tinha que ter 15 créditos e ter feito as duas matérias obrigatórias. Que eu acho que uma era matemática, uma era autômatos e outra era matemática na computação. Uma coisa assim. E aí, nessa mesma época que eu conheci o Aragão, eu tinha acabado de entrar no mestrado, né? E foi legal porque, tipo assim, eu tava aprendendo as coisas no mestrado e eu tinha alguém pra conversar sobre isso no trabalho. Porque ele era um cara super inteligente. Tudo bem que ele demorou 15 anos pra terminar a faculdade, mas ele era um cara muito inteligente. Desculpa aí, Aragão. E aí, isso foi me dando de novo foi trigando de novo essa paixão por ser desenvolvedor, né? Mas eu ainda tinha essa prepotência de ser o cara que achava que sabia demais, né? E aí, nesse meio tempo, eu virei coordenador lá, né? E acabei tomando conta do pessoalzinho lá. Mas eu meio que fiquei na minha zona de conforto e dali eu não saí, né? E aí foi nessa que em 2014 teve aquele corte lá na empresa lá e eu fui uns do The Chosen One. E aí eu acho que foi o momento que, quando eu me vi no mercado de novo, né? Foi o momento que eu coloquei o pé no chão, né? Que aí eu achava que eu fazia, acontecia. E aí quando você tá de novo no meio da selva, aí você para pra pensar, né? Assim, eu acho que se eu não tivesse sido mandado embora, eu acho que eu nunca teria evoluído tanto na minha vida quanto eu evoluí depois disso. Cara, querendo ou não, né, eu tô stalkeando o seu LinkedIn aqui, querendo ou não, são mais de 7 anos. Só na mesma empresa. E se você pegar a web, né, 2007, cara, ó, 2006 era um garoto ainda. Comecei acho que em 2004 a trabalhar com internet, né? E você entrou em 2007, cara, 2014, maluco, o que mudou nessa época aqui? De 2007 a 2014, mudou coisa pra caralho. Então, e aí quando eu saí da empresa, eu meio que me vi de novo, deu aquele choque de realidade, né? E eu vi de novo que eu precisava correr atrás do preju, né? Tipo, voltar a me conectar com a comunidade, né? E aí eu achei um trampo pra trabalhar como terceiro na Telefônica pra um projeto lá, por um tempo. E aí eu peguei esse trampo aí, agarrei porque o boleto tava chegando, né? Tinha que pagar as contas. E nessa época, é lógico, você tá 7 anos dentro de uma empresa, você... recebeu uma bolada. Exato, mas eu não sei, cara. Não sei, cara. Pobre é uma bosta, viu, cara? Vou te falar. Eu tinha acabado de comprar um apartamento, né? Aí eu peguei toda essa bolada que eu recebi e eu meti pra reformar o apartamento, né? E aí vocês vão ver daqui a alguns minutos que isso foi uma cagada. E aí, beleza, eu acho que eu vou falar o nome de uma pessoa aqui, por favor, bipa, tá? Você me ajudou bastante. Na época, assim, a gente nem conversava muito dentro do trabalho, né? E eu nem tava esperando que você fosse me entrar em contato comigo depois que tivesse saído da empresa, né? E aí você me indicou uma empresa pra trabalhar, né? Pra fazer entrevista. E foi nessa que eu conheci o... E, cara, foi assim, se acaba de ser, tipo assim, eu era a pessoa, você se lembrava disso, que eu era uma pessoa que pregava amor pela empresa. Aqui a gente é uma família, aqui a gente dá o nosso melhor, não sei o quê. Eu tive até crise de labirintite por ter trabalhado até 4 horas da manhã pra entregar um negócio e vários burnouts. Tava afetando a minha saúde já, mas eu dava o meu melhor porque, tipo, era aquele negócio de amor à empresa, né? Vestir a camisa, não sei o quê. Isso pra mim foi uma apunhalada nas costas tão forte, assim. Eu me sentia apunhalado nas costas, né? Depois de tanto tempo. Mas, assim, dado o contexto, fazendo uma retrospectiva, se eu tivesse no lugar do meu chefe, eu teria feito a mesma coisa. Eu já tava meio de uma bad, né? Porque, pô, eu amava a empresa, pregava amor pela empresa e ser mandado embora, né? E aí essa primeira entrevista que eu fiz, cara, por isso que hoje eu sou uma pessoa que eu prego muito pela cultura, né? Dentro da empresa. Porque essa pessoa, ela me colocou numa mesa, falou assim, o que você trabalha, não sei o quê, qual é o framework que você conhece? Na época era Backbone e Ember, né? Eu acho que só tinha isso. E Angular, só que ninguém usava Angular. Eu não sei, vai que usava. E mesmo assim era uma certa novidade, né? Porque exato, na agência a gente não usava muito isso, né? E nessa o cara chegou pra mim e falou assim, senta lá com o front-end, né? Ele vai te explicar, né? Primeiro que a minha entrevista foi com 2 back-ends e o CTO, né? Não faz sentido nenhum. E as perguntas foi meio tipo, tentando me desafiar, você consegue fazer tal coisa? Você consegue fazer tal coisa? Eu acho que você não consegue, sabe? Nesse nível. E aí eu fiz a entrevista e tudo, e depois que acabou essa entrevista,
ele chegou pra mim e falou assim, vou ver aí um dia, vou te dar o feedback. Mas se eu esquecer, me lembra. Tipo, eu acho que isso mostra o desdém, né, que a empresa tem. Eu espero que essa cultura não existe ainda mais, né, no mercado brasileiro, de não valorizar a pessoa que tá dispondo de tempo, né, pra ser avaliado. Porque você ser entrevistado, quer queira, quer não, você tá vulnerável ali, né? As pessoas estão te testando, né? E você, como uma empresa, você deve fazer com que o tempo dessa pessoa que foi gasto seja... Assim, se você não vai pegar a pessoa, dá um feedback pra que ela venha melhorar como profissional, né? Sim. Não fazer o que foi feito. E aí o que aconteceu comigo é que eu fiquei numa bad nessa depois, né? E aí eu meio que perdi o chão, né? Que foi logo a primeira entrevista que eu fiz logo depois que eu saí da empresa. Eu consegui esse emprego aí na Telefônica. E foi um pessoal bem legal, assim, o time que eu trabalhava era bem legal. O bom disso é que no final, enquanto eu tava lá na Telefônica, eu sabia que aquela não era uma empresa para eu trabalhar, e eu continuei correndo atrás, né? E eu cheguei a fazer 21 entrevistas no espaço de 3 meses, né? Caraca, mano. Até eu tinha... lembra que eu brincava do grupo do Telegram falando que eu ia fazer um talk sobre as coisas que eu aprendi com 21 entrevistas, né? Mas foi legal porque, assim, deu pra eu aprender muito sobre o mercado de trabalho, sobre sobre cultura de empresa, sobre o que os RH pensam, assim, sabe? Sobre o profissional, deu pra aprender bastante. Eu acho que eu aprendi muito mais nesses 3 meses do que, sei lá, nos últimos 3 anos de trabalho na agência. E aí na época, qual que era o nome? Eu acho que hoje é Livelo, não é? O nome eu acho que eles patrocinam vocês, não é? A Revelo? Revelo, isso. Na época não era Revelo, eles tinham um outro nome. Contratado ME. Exato, Contratado ME. Aí eu me lembrei que existia esse Contratado ME. Alguém me indicou, né? Falando, olha, cara, entra nesse lugar aqui, e aí você põe faz o seu currículo lá, eles vão te entrevistar, você vai fazer um cold interview, e aí vai ser ao contrário, em vez das empresas entrevistar você, é meio que uma troca. Você tá no comando, você escolhe a empresa que você vai trabalhar. E pra mim, cara, isso foi uma coisa sensacional. Porque eu falei, caraca, mano, que ideia genial, né? Por que ninguém nunca pensou nisso antes? E aí nessa eu conheci a Geek, né? Que era uma empresa que eu acho que foi a empresa que foi meu trampolim, né? Na minha carreira, né? Que, tipo, tinha gente muito inteligente lá dentro trabalhando. Sabe quando você entra no lugar e você se sente a pessoa mais estúpida do recinto? Sei. Essa era a empresa, entendeu? E é legal você se sentir estúpido, porque isso quer dizer que isso só tem a aprender, né? Tipo, na pior das hipóteses, você vai aprender. E era pessoas muito inteligentes, tudo engenheiro do ITA, cara que já fez estágio no Google, no Facebook, na Microsoft. Caras muito inteligentes, né? E aí eu acho que esse foi o lugar onde eu desenvolvi as minhas soft skills, né? Porque era assim, o pessoal, às vezes o pessoal fala que ambiente flat, bullshit e essas coisas. Cara, assim, é porque talvez essa pessoa não viveu isso de uma forma como eu vivi lá na Geek, né? A gente passou por situações de perrengue, de ter que cortar 25% dos funcionários da empresa, que era startup, né, cara? Sim. E os donos da empresa, que era o Boltempo e o Sasaki, eles eram tão abertos que você tinha que... Acabou esse dia triste, ele sentou com a gente e foi aberto as perguntas mais cabeludas que você podia fazer pra eles. Eles responderam de forma honesta. Era esse nível, né? Que você podia conversar de igual para igual, não importa quem seja, entendeu? Tanto é que eu era desenvolvedor front-end, eu era o único front-end que tinha lá na época, e o meu superior era o CTO. Era esse o nível de hierarquia que a gente tinha lá, né? E quando eu tava saindo de lá, eles estavam tava começando a rodar Holacracy ali, né? Em alguns setores da empresa, né? Então, era assim, eu não gosto muito de usar essa palavra, que essa palavra virou muito palavra de startupeiro, né? Mas a organização era muito disruptiva lá dentro, né? Ai, cara. É meio bullshit falar disruptivo, né? Mas eu curtia muito, assim. Eu nunca vi, nem antes nem depois, tá? Até hoje, nunca vi um ambiente tão aberto a feedback e que as pessoas, não importa o quão, entre aspas, duro e honesto seja o seu feedback, as pessoas não tinham hard feelings, sabe? No final tipo, você podia quebrar o pau dentro da sala, saiu da sala pra fora, resetou, entendeu? E é difícil isso, hein, cara? É difícil. Não é uma coisa simples de se construir, não, né? Eu vou te falar, cara, pra mim tá beirando impossível, porque a minha vida desde então foi achar uma empresa que tivesse esse mindset, e até hoje eu não achei, entendeu? É difícil, cara. Difícil, requer. Cultura é uma coisa difícil, cara, de ser construída. Inclusive, eu trabalhei numa startup também, que foi o Score, que um dos
a gente estava no meio de uma construção de cultura de empresa também, e a gente viu sobre holacracia também, e inclusive quem ensinou pra gente o que era holacracia e até como se construir uma cultura foi um dos caras que era membro da Geek, cara. Ah, eu sei. Ele que deu um curso, assim, né? Deu um workshop pra nós lá. Eles abriram uma empresa agora. Então dá pra entender quão forte era isso dentro lá da Geek, né? Essa cultura de holacracia e de ter uma cultura bacana na empresa, que o que a gente fala aqui, né, saiu daqui é outra coisa, né? Aqui é vida profissional, ali é vida pessoal, aqui a gente faz esse tipo, assim, assado, né? É bem forte isso. Então, eu não sei, cara, eu acho que o Brasil, no geral, precisa de empresas assim, né? Que valoriza você como pessoa e como profissional. Assim, eu acho que no final você trabalhar numa empresa é uma troca, né? Você dá alguma coisa, assim, você tem que sentir que você tá levando vantagem e o seu empregador também. E quando eu falo de levar vantagem, não é só uma boa recompensa monetária, né? Você tem que sentir que você tá engrenando na sua carreira, né? Você tá indo pra frente, né? Eu acho que mais que isso é se sentir útil também. Exato. Sentir que você tá contribuindo pra alguma coisa, que a empresa tá indo pra frente também por conta de você, não apesar de você. Exatamente. E aí, cara, eu acho que a Geek, por um tempo, ela teve debaixo do holoforte das empresas que queriam contratar gente boa, porque o processo seletivo deles era muito difícil de entrar, né? O processo seletivo pra entrevista, né? Na época era muito difícil. Tanto é que eu entrei e saí, eles não tinham contratado um outro front-end. E nessa, eu comecei a ser assediado no LinkedIn, né? Eu não lembro quando eu acabei trocando... me lembro agora. Eu tinha um amigo meu, o Márcio Crepax, que ele tava trabalhando em Berlim, e ele chegou pra mim, Zóio, a gente tá precisando de alguém aqui pra trabalhar aqui na empresa. Eu me lembrei de você, cara, você não quer tentar trabalhar aqui, né? Aí pra mim foi um choque, né? Porque, poxa, eu nunca tive inglês bom. Isso foi uma dos feedbacks que eu recebia na FBIS, que era algo que eu precisava melhorar, né? Como profissional, que tinha que ter o inglês. E eu acho que por ter o meu mindset ter sido muito fechado, eu achava que eu não precisava aprender, que só me jogar no meio do fogo e aprender, né? E aí foi um choque pra mim, né? Porque a água começou a bater na bunda. Aí nessa eu troquei meu currículo pra inglês, né? No LinkedIn. E aí eu mandei pra ele. E aí nessa eu comecei a receber ofertas, né? E aí eu fiz essa entrevista, cara. Cara, imagina... Ainda bem que, assim, pode soar meio racista, mas ainda bem que eu sou preto, que se nessa época, se você fosse olhar pra minha cara no meio da entrevista, eu ia estar vermelho, cara, se eu não fosse preto, cara. Sério, cara. Porque o cara era nativo. É normal, né? O cara tava fazendo... E a minha conexão na época não tava muito boa, né? Era uma entrevista via Skype. E, cara, eu travava muito, cara. Meu inglês era muito ruim, cara. E eu tentava... Eu dei 250% de mim. E saiu... Assim, na minha cabeça, o inglês era de um lord britânico, mas quando abria a boca, era de um jamaicano, sabe? Jamaicano. Foi nessa aí que você fez o esqueminha do Rock Balboa lá? Não. E aí, eu vou entrar nessa. E aí, nessa, cara, eu falhei miseravelmente, né? Meu colega falou pra mim e falou, olha, cara, o cara falou que ele gostou muito de você tecnicamente, mas comunicação é algo muito importante e isso em inglês não dá. Isso foi em julho de 2015. E nessa, né, cara, eu já tinha recebido uma proposta pra trabalhar remoto pra uma empresa americana em janeiro, e aí eu comecei a ser pingado algumas vezes por empresas do exterior, né? Aí eu cheguei pra minha esposa e falei assim, olha, tá acontecendo isso e a gente precisa decidir se a gente embarca nessa ou não. Cara, nessas horas eu dou graças a Deus por ter a esposa que eu tenho, né? Porque ela... Eu não sei se era louca o suficiente ou ela não tinha noção da encrenca que ela tava entrando, ela topou. Aí eu cheguei pra ela e falei o seguinte, era julho, né? Eu falei, vou ficar esse ano inteiro estudando inglês, e aí quando for dezembro eu começo a procurar ativamente para trabalhar fora. Se a gente conseguir, beleza, a gente vai. Se a gente não conseguir, eu dou 6 meses pra gente conseguir. Se a gente não conseguir 6 meses, a gente esquece essa história e a gente toca a nossa vida aqui no Brasil. E aí nessa eu recebi, não tinha dado, foi em julho, quando foi no finalzinho de agosto, eu recebi um contato do pessoal da Rocket Internet aí no Brasil, pra fazer parte de uma equipe aqui eles tinham acabado de comprar uma empresa aqui em Berlim, eles estavam montando um time em Berlim. Eles não estavam achando o front-end aqui,
aqui, estava querendo pegar front-end do Brasil pra levar pra lá. Aí nessa o cara me falou, você topa? Eu topo. E aí eu fiz a primeira entrevista lá, né, que foi em português, lá na sede da Rocket. E aí eu passei, e aí o cara falou assim, e aí, como é que tá seu inglês? Aí nessa já tinha uns 2 meses de Duolingo, que eu tava fazendo Duolingo, né? Não tinha dinheiro pra fazer, não tinha sobrado dinheiro pra pagar um curso de inglês, eu tava no Duolingo. O cara chegou pra mim e falou assim, e aí, como é que tá seu inglês? Eu falei, Tá aqui, ó, 20% de proficiência no Duolingo. Tava meio assim, sabe? Eu falei, olha, eu me lembro que eu falei pra ele assim, olha, seguinte, se você me jogar, assim, eu não sou fluente, se você jogar no meio de Manhattan, eu não morro de fome. Foi assim que eu falei pra ele. Porra, aí até eu. Vou comer cachorro quente todo dia. Pois é. Aí ele falou pra mim assim, olha, eu vou te dar 1 mês pra você fazer entrevista com o pessoal lá, nesse meio tempo você ripia aí, né? Aí nessa eu contratei uma professora que ela morava no mesmo prédio que eu tava morando, e aí nessa eu ia, tipo, de manhã, eu ia... Aí você falou assim, minha filha, eu tenho entrevista aqui 1 mês, se vira. Exato, foi exatamente isso. Essa pica é sua agora, toma aí. E ela me ajudou, cara, assim, a gente começou a fazer as aulas de inglês, e quando chegou perto no dia da entrevista, tem esse detalhe, né? Nesse dia eu ouvi aquele vídeo, que eu acho que foi o vídeo que eu coloquei naquele, que eu mencionei naquele Socenir agora, não lembro, né? Naquele podcast. Uhum. Que era como a sua linguagem corporal diz sobre você, né? Que é uma mulher que fala sobre a sua linguagem corporal, e ela começa com uma tese que os seus hormônios influenciam na sua linguagem corporal, e ela começa com uma tese que talvez a sua linguagem corporal, se você fizer o modo inverso, pode influenciar os teus hormônios, né? E aí ela ensina esse truque de você fazer pose de poder, né? De empoderamento, né? E aí eu fiz, cara, pode soar meio que holístico, religioso, mas, cara, funcionou pra mim. E aí, no dia que eu fiz a entrevista, a minha entrevista era mais ou menos 10 horas da manhã. Acordei 8 horas da manhã, fui fazer aula de inglês pra simular a entrevista. E aí eu simulei a entrevista com a professora, que era tipo assim, ela morava no prédio do lado. Aí eu simulei a entrevista com ela me corrigiu algumas coisas, e ela falou, cara, dá pra te entender, vai que é sua, que é Brasil. Aí eu fui, quando 2 minutos de começar a entrevista, coloquei uma música do Racionais na minha cabeça, no ouvido. Cara, é aquela que começa, vamos acordar, sabe? Uhum. Eu acho que você não sabe. Aí, depois o editor põe aí um pouquinho. Vamos acordar, porque o sol não espera, demorou, vamos acordar, o tempo não cansa. Ontem à noite você pediu uma oportunidade, mais uma chance, como Deus é bom, né não, nego? Olha aí, mais um dia todo seu, céu azul. E aí eu coloquei ele essa música no ouvido, aí eu tava sozinho dentro de casa, né? Aí eu fiquei de frente pra parede, assim, levantei os braços, assim, como se fosse Rock Balboa, e eu fiquei ouvindo essa música, assim, e, tipo, você pode, você consegue, sabe? Tipo, aquele bagulho de autoajuda. Pô, a música do Rock Balboa é mais da hora, hein? Pois é, cara, mas é que mas eu sou mais do gueto, assim, né? Então na época eu tava meio conectado com esse negócio, né? Então eu coloquei essa música, assim, pra meio que dar um pumper up, né? E aí eu fui fazer entrevista. E funcionou, porque tirou o meu nervosismo no começo, né? E aí, até tentei fazer... Sabe como é que eu sou, né? Tentei fazer umas minhas piadinhas lá. Tipo, o cara... Piadinha em inglês? Exato. É porque quando o cara perguntou pra mim, can you see me? Aí eu falei, yes, I can see you. Aí ele perguntou pra mim assim, I cannot see you. Aí eu liguei a câmera, aí eu já mandei, now you can see my pretty face. Tentando quebrar o gelo, né? A primeira entrevista foi ok. E aí eu me lembro, cara, que eu acho que foi o meu pitch que fez eles me sei lá, fazer o culture fit, né, com a empresa, foi você não tá me vendo, mas eu tô fazendo várias aspas com as mãos aqui. E aí foi que o cara chegou pra mim e falou assim, por que eu devo te contratar, né? Aí eu respondi, cara, se você tá querendo contratar alguém que faça as coisas rápido, sem erro e não questiona, sabe? O cara que heads down, eu não sou esse cara. Se você quer contratar alguém que vai aprender, que vai dar o seu melhor e vai ajudar os outros, né, a ter um hype em cima das coisas que fazem, cara, eu sou esse cara. E aí nessa época eu já tava mais envolvido de volta com o mundo de front-end aqui no Brasil, né? Já tava começando a arriscar dar palestra, meetup, eu dei um meetup falei sobre no meetup lá de front-end de
de Campinas, tinha feito uma no GDG aqui lá do ABC, né? Aí nessa época eu já tinha começado a conhecer o pessoal na época era FEMUG e ABC, né? Mas aí no final eles viraram ABC Dev, né? Que é a minha rusga que eu tenho com o William, que ele sempre falava FEMUG e ABC, né? Eu falei, cara, tem que colocar o D porque eu sou de Diadema também. Tinha bastante pessoa de Diadema que ia lá. Você vê, né? O Diadema é marginalizado até no ABC. Mas aí deu certo, né, cara? Eu consegui emprego lá, né? E aí foi a minha nova aventura, né? Porque foi a minha primeira vez que eu fiz uma viagem pra fora do Brasil, foi pra morar e trabalhar fora, né? E foi um choque pra mim, né? Porque o meu primeiro mês eu passei sozinho lá, enquanto a minha esposa tava vendendo as coisas daqui. E aí vocês não entendem por que foi a maior cagada da minha vida ter reformado meu apartamento, ter mobiliado ele, porque um ano depois eu tive que vender tudo, né? E aí nessa época o euro tava 4,60, sabe? E aí você pega um carrinho de mão de reais e fala assim, me dá isso aqui de euro, né? Aí o cara te dá 2 notas, né? E foi meio isso que aconteceu. E aí a gente, primeiro mês aqui eu acho que o pessoal que não mora fora do Brasil tem esse glamour, né? Das fotos de Instagram de ponto turístico, como se você estou tomando um café aqui perto da Alexanderplatz, sabe? Tipo, nossa, que legal, eu queria estar lá. Mas tem um perrengue muito grande, assim, pra você chegar nesse ponto, né? Porque, por exemplo, eu vim pra cá com a minha esposa, alugar a casa aqui em Berlim foi muito difícil, porque eles meio que tem uma máfia, que assim, se você não fala alemão, suas chances caem a 10%. E aí esses 10% você vai pagar muito mais caro, porque você vai alugar com uma imobiliária, que é a imobiliária que, entre aspas, Tem aquela parada de não ter crédito também, igual aos Estados Unidos, assim? Não, eu acho que é um pouco pior, cara. Porque, assim, a burocracia da Alemanha é um pouco esquisita. Porque, eu vou te explicar. Tem uma como é que fala? Dependência, de uma dependência circular aí, que eu vou te explicar. Quando você chega aqui, pra você se registrar na cidade, você tem que ter um endereço fixo. Pra você ter um endereço fixo, você tem que abrir uma conta de banco, pra você conseguir alugar um apartamento. Mas pra você alugar um apartamento, você tem que ter um registro na cidade. E aí esse ciclo continua, entendeu? Pra você ter uma conta de banco, você tem que ter um emprego. Você tem um emprego, beleza? Uhum. Mas pra você abrir uma conta do banco, você tem que ter um registro na cidade. Certo. Pra você ter registro na cidade, você precisa ter uma casa. Mas pra você ter uma casa, você precisa ter uma conta no banco. E pra você ter uma conta no banco, você tem um registro na cidade. E assim vai. É um círculo. Meu Deus. Que se repete sem fim. Yeah. E aí eu tive um amigo meu, que aí eu acho que foi o próximo anjo, entre aspas, que apareceu na minha vida, que foi o Leandro, né? Ele morava num apartamento, que é nesses apartamentos assim, que era tudo novo, mas é tipo assim, você vai pagar mais caro que a média, porque assim, se você é, como é que fala? Imigrante, aqui na Alemanha e não fala alemão, você vai acabar pagando mais no aluguel, entendeu? Porque os landlords que tem apartamento, que são pessoas que você vai alugar direto com o proprietário, você não consegue porque o cara só aceita quem fala alemão, entendeu? E às vezes se você não tem sobrenome alemão, o cara nem te atende. Então você acaba alugando com a empresa, né? E aqui ele me ajudou porque ele já tava morando nesse mesmo prédio, e aí ele falou com a dona com a empresa, né, que tá no apartamento. Ela falou, tem um cara que tá na mesma situação que eu cheguei aqui, você não pode ver o apartamento. Passou esse primeiro mês que eu tava aqui em Berlim, né, que eu fiquei num hotel que a empresa pegou pra mim, né, pra ficar esse primeiro mês. Aí eu voltei pro Brasil pra pegar meu visto e vim com a minha esposa pra cá. E aí, assim, faltando 3 dias pra vir pra cá, cara, eu consegui fechar o aluguel pro meu apartamento. Aí eu vim pra cá com a minha esposa. Aí quando eu cheguei aqui, cara, o meu apartamento era porta, janela, chão e teto, privada e pia do banheiro. Não tinha mais nada. Não tinha cozinha, não tinha nada. Eu tive que... Eu cheguei aqui, era mais ou menos umas 4 horas da... Não, eram umas 2 horas da tarde e era inverno, então tava escurecendo 3:30, 4 horas da tarde. Aí a minha vizinha, ela me ajudou, falou assim, eu cheguei sem saber o que tava fazendo. Cheguei com um monte de mala com a minha esposa, a minha esposa já tava meio pra baixo, assim, por causa que ela tava saindo de perto da família dela. Aí ela sente mais, ela era mais conectada com a família, né, que eu. E aí o que acontece? Chegou aqui, cara, eu não sabia, eu cheguei pra minha amiga e falei assim, o que eu faço agora? Ela falou, vai em tal lugar, compra soquete e lâmpada, que você vai precisar disso de noite. Só tinha os fios, né, no teto, né, pra ligar. Aí eu fui lá na loja de ferramenta, comprei, trouxe pra cá, instalei, e aí não tinha onde dormir, aí ela me prestou colchão inflável, a gente colocou o colchão inflável no chão, dormiu eu e minha esposa. Aí minha esposa já tava de TPM, ela é uma pessoa que ela fica muito sensível quando ela tá, né,
né? E aí imagina uma pessoa ela tá mais sensível, né? Ela tá com os hormônios alterados e ainda fez uma puta mudança na vida. Exato. E aí o primeiro dia que você vai dormir, você dorme no chão, no inverno. O que eu fiz da minha vida, né? Exato. Em Berlim, longe de 10 mil quilômetros da família. E aí no meio da noite, pra completar, o colchão inflável fura. Puta que pariu. Cara, foi um perrengue, assim, no começo, assim, sabe? E aí foi até bom a gente ter conhecido o brasileiro logo quando a gente botou o pé aqui, né? E a igreja que a gente ia aí no Brasil tinha aqui também. Aí eu tirei uma foto aqui da minha casa vazia, falei pro pessoal assim, pessoal, se vocês tiverem alguma coisa usada pra vender, me arruma. Aí eles me deram geladeira, panela, cama. E foi um boost que deu na começo, né? Eu acho que o legal de ser brasileiro é que quando você tá no exterior, cara, a gente se comporta como uma gangue mesmo, sabe? A gente se junta. E isso foi o que me ajudou bastante, né? Assim, a ter menos fricção quando chegasse no exterior, né? E é engraçado quando você começa a trabalhar numa empresa dessa, assim, é uma startup e é tudo novo pra você, todo mundo fala, a equipe que eu tava trabalhando é uma equipe muito multinacional, né? Gente de tudo quanto é lugar. Tinha bastante brasileiro, que foi o que me ajudou bastante, né? No começo quando eu entrei, tinha 5 brasileiros, quando eu saí tinha 41 brasileiros, né? E a minha vida foi muito de síndrome do impostor todo o tempo, né? Porque eu chegava assim, aí o pessoal perguntava pra mim, e aí, como é que tá, cara? Tô me sentindo um burro aqui, assim, sabe? Todo mundo tá muito mais inteligente que eu, não sei o quê. Eu não sei, cara. Às vezes a gente, não é nem que a gente não sabe, né? É que quando a gente se encontra num ambiente desse, a gente acaba se pequenando, né? E aí eu acho que me ajudou bastante foi, sei lá, eu comecei a ficar muito ativo aqui na comunidade, né? Assim, ativo no sentido de ir em muito meetup, sei lá, geralmente eu vou 3, 4 meetups por mês aqui, né? Tipo, tem o React Meetup, tem o Upfront, o Node.js. E aí foi legal, né? Que aí eu fui me conectando com a comunidade aqui. E é isso, né, cara? Aqui a gente tá... Agora eu saí da Foodora, né? Tô trabalhando aqui no eBay, que agora é a minha mais nova empreitada. Acabei de entrar aqui. Também, de novo, um monte de gente inteligente. Eu acho que se tem um takeaway, né, pro pessoal que tá ouvindo, é tipo, sei lá, cara, se tem uma coisa na cabeça, mete as caras. Você pode perceber que aí, pela minha história, muitas vezes eu achei que não dava, e aí eu meti as caras e deu certo. E aí eu acho que quanto mais você vai metendo as caras, né, mais você vai ficando confiante em meter a cara, né. É como naquele vídeo que eu te passei, é aquele fake it until you make it, né. Cara, sensacional a história, né. Eu queria muito gravar com você a sua história, porque é muito legal, cara, ver... Às vezes a gente só escuta um lado bom das coisas, né? E, foi tudo fácil, foi tudo ok, tudo tranquilo. E é muito bacana ouvir sua história, porque você saiu, né, de uma realidade que, é igual você falou, você queria ser all range, né? Tipo, de motorista de ônibus a trabalhar com engenharia elétrica lá. E alcançar tudo que você alcançou, tendo suas oportunidades na vida. E não foi tipo assim, e não é uma história tipo, eu fiz porque eu sou foda e não sei o que. Não, teve pessoas importantes, chaves, né, na sua vida que fez você enxergar diferente e partir para um outro lado. Teve pontos chaves também que, igual a gente comentou, se por um acaso você tivesse, sei lá, escolhido trabalhar naquela outra empresa com C, você estaria, né, num outro caminho. Exato. É muito legal, cara. Eu acho que é legal até para quem é entrevistado, né, parar e olhar para trás e ver como é que a gente traçou a nossa vida, né, e como é que tudo foi acontecendo, e ver que no final tudo isso aconteceu porque você quis fazer. Né? Simplesmente você um dia parou, sentiu a água bateu na bunda, ou sentiu um desafio, ou o pai de uma garota que você gostava apontou o dedo na sua cara, falou, quem é você, rapaz? Quem é você pra falar alguma coisa aqui, né? E você, realmente, cara, realmente, eu não sou... É legal que, tipo, a realidade bateu na sua cara, né? Fala assim, isso é a vida, né, mano? Isso é a vida. Exato. É assim que, por mais que não seja uma realidade linda
e bonita, mas falou assim, pô, essa aqui é a vida, essas são as regras do jogo, e ou você aprende a jogar ou você não joga, né? Ou você simplesmente não joga, cara. E, pô, cara, é bem legal esse ápice de você, pô, você tá, igual a gente falou, você tava muito tempo numa empresa e, cara, muitas coisas acontecem. Hoje a gente tem essa discussão, né, de tipo, será que é importante a gente ficar tanto tempo numa empresa ou sempre tá trocando um pouco, né, de ambiente e você tá sempre ativo no mercado? O quão isso é bom, o quão isso é ruim, né? Exato. Às vezes eu paro pra pensar do tipo, sei lá, eu já trabalhei em empresas legais como o Netshoes, por exemplo. Eu falo assim, pô, será que se eu não tivesse lá até hoje, eu já não seria, talvez, um coordenador lá, alguma coisa do tipo? Estaria num cargo mais importante, mas será que isso seria bom? Ou será o que eu cheguei a fazer é melhor porque eu arrisquei, eu fui trabalhar em startup, né? Porque eu queria ir pro Canadá lá, daí eu trabalhei remoto, fui trabalhar em startup, me fudi, fui mandado embora também várias vezes. Então, assim, não dá pra saber, né? Nunca dá pra saber o que é o melhor, o que não é, mas é metendo as caras e seguindo o que você acha que você quer, que deve ser certo pra alcançar, né, cara? Então, eu acho que no final, pra mim, o que eu tenho aprendido nessa minha jornada é, primeiro, curtir a jornada, né, cara? Tipo, curte o momento que você tá vivendo, não fica ansioso. Porque eu me via muito tempo ansioso pelo amanhã e frustrado pelas coisas que passou, entendeu? E não tava vivendo o presente, né? E agora, cara, tipo, tô curtindo, assim, às vezes acontece algumas coisas, você tá ligado, né, na vida pessoal e que te deixa ansioso e você tem que gerenciar isso de alguma forma. Mas no final, cara, eu tento o máximo possível aproveitar o agora, né, cara? Que a jornada é essa, né? Isso aí, cara. Show de bola, então. Queria agradecer novamente você ter participado aqui, contar um pouco da sua história pra nós. Eu agradeço pela oportunidade. Cara, de coração mesmo, parabéns por toda essa história aí. Você sabe que te admiro muito, cara. Pô, é mútuo, né? Muito legal. Sua história tá longe de estar no final, a gente sabe disso. Tá só no começo. Tomara. Mas, cara, quero desejar todo sucesso aí nessa nova fase também, que não é tão nova, né? Já tá aí, vai fazer quase 3 anos, né? Mas cada vez mais, né, mudanças acontecem e é sempre bacana, cara. Então, sucesso aí pra tudo que vier. Valeu, espero que essa história tenha inspirado alguém aí pra viver essa jornada. Com certeza, cara. Valeu, Zóio. Valeu, pessoal. Até a próxima aí. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.